Havia um homem que vivia normalmente. Acordava cedo, trabalhava, fazia o que precisava ser feito. Olhando de fora, tudo estava nos eixos. Mas por dentro, o templo começava a enviar sinais. Sinais pequenos, sutis, quase invisíveis. Primeiro veio a fadiga que não fazia sentido. Depois, a mente começou a falhar. Lapsos de memória, dificuldade de foco, irritação sem motivo. Uma névoa mental estranha, como se a consciência estivesse sempre um passo atrasada da própria vida. E então começaram os sintomas que ninguém conecta. A pele mais seca, o intestino mais lento, o humor oscilando como vento imprevisível. E o mais simbólico, os fios externos da sobrancelha começaram a desaparecer, afinando devagar. Até os cílios começaram a cair, roubando o brilho do olhar. Era como se o corpo dissesse: o templo está apagando, escute. Mas nenhum exame mostrava nada errado. Tudo normal. Só que a vida dele não estava normal. Ele não era mais ele. Foi então que, guiado por uma intuição profunda, ele descobriu algo que o mundo moderno esqueceu: o iodo, o mineral silencioso que sustenta o metabolismo da alma e da mente. Grandes partes do corpo dependem dele, mas uma revelação mudou tudo. O cérebro humano é o segundo maior consumidor de iodo do corpo, e quase ninguém repõe. O iodo não é apenas para a tireoide. Ele regula energia, pensamento, humor, foco, temperatura, imunidade, sinapses, memórias. É um farol biológico que ilumina a consciência. E então veio o detalhe proibido que quase ninguém sabe. O corpo precisa de duas formas: iodo e iodeto. O iodeto alimenta as glândulas, os tecidos internos, a tireoide, o pâncreas, o estômago. O iodo molecular protege o cérebro, as mamas, os ovários, a próstata, tecidos que precisam de defesa profunda e energia intensa. Quando o corpo recebe só um deles, metade do templo fica no escuro. Quando recebe ambos, a luz volta a acender. Mas vivemos no tempo dos ladrões. Fluor, cloro e bromo competem com o iodo dentro das células. Esses halógenos tóxicos tomam o lugar que deveria ser dele, principalmente no cérebro. E então aparecem os diagnósticos modernos: TDAH, ansiedade crônica, irritação mental, perda de memória, lentidão cognitiva, depressão leve, demência precoce. Mas talvez nada disso seja doença. Talvez seja apenas um templo desabastecido, lutando para não colapsar. A matéria médica homeopática já sabia disso muito antes da ciência moderna. Iodum Purum descreve exatamente: inquietação interna, impulsividade, agitação mental, pressa sem motivo, memória fraca, perda de clareza, confusão, tendência à demência, decadência mental gradual. É o retrato perfeito do cérebro que está sem iodo, e ninguém percebe. Foi então que aquele homem iniciou uma reposição consciente: iodo e iodeto. Simples, constante, direcionada, e algo extraordinário aconteceu. A energia voltou, a mente clareou, a pressão estabilizou, o humor se levantou, os cílios começaram a retornar, a sobrancelha voltou a crescer. O foco reapareceu, a presença voltou para casa. Ele percebeu que não estava doente, ele estava faltando. Ele não precisava de um novo diagnóstico, ele precisava de luz, a luz microscópica que acende o templo inteiro. E então ele entendeu a verdade. Às vezes, o que chamam de transtorno mental é apenas um cérebro intoxicado e sem iodo. Às vezes, o que chamam de ansiedade é apenas uma alma presa em um corpo desenergizado. Às vezes, o que chamam de demência é apenas a mente tentando funcionar sem a centelha que alimenta as sinapses. O templo é perfeito. O corpo avisa. A mente denuncia. A alma pressente. Mas só a consciência decide ouvir. O iodo é pequeno. Mas quando falta, a vida inteira escurece. Quando retorna, até a memória volta para casa.